Olá, esse é mais um vídeo aleatório. Dessa vez eu fiquei curioso sobre uma questão de um arquivo de um script meio velhinho e que quando mudou as versões da biblioteca, ele já informou que mudou o módulo que utiliza. O arquivo em si, né, é para trabalhar com alinhamento de sequência de DNA. É uma coisa realmente complexa, sim. Mas o que eu estava dando uma estudada, dando uma lida, é para uma coisa mais didática, simples, para entender o básico do básico. Como se faz alinhamento de sequências de DNA utilizando o software. No caso, o Python e a biblioteca BioPython. E aí eu me deparei com um pequeno problema, que não é realmente um problema agora, mas ele pode ser um futuro problema. Né? A versão que faz a comparação, que é o chamado pairwise, o módulo mudou, a versão mudou do BioPython e ele indica que tem, já está depreciado esse módulo, vai ser utilizada, pense em utilizar a versão nova, que é a Pairwise Align, é outra, eles mudam bastante coisa. Aí que eu fiz, eu dei uma olhada no arquivo que eu estava rodando e dei uma olhada como que faz para mudar. E realmente tem umas mudanças consideráveis na sintaxe, na forma como que se escreve os parâmetros do código. No final, o resultado vai ser o mesmo, com a pequena diferença entre aspas, assim, na estética, no que diz respeito ao resultado do arquivo gerado. A gente acaba gerando um arquivo. Num caso ou outro, pode ser feito simplesmente mostrando na tela. Não tem problema. Mas como é um tipo são tipos de dados que são muito grandes, não necessariamente na origem, mas no resultado final, ele se torna um arquivo muito grande ou dados muito grandes, então a gente acaba tendo um problema de se aparecer só na tela. Então, gera um arquivo, tranquilo. Para modos didáticos, para explicar o código e tal, pode ser feito simplesmente no modo de mostrar na tela. Tá? Que é o que eu vou tentar fazer aqui, os dois jeitos. Encontrei o meu arquivo velhinho, e aí dei uma olhada nele, tá simplinho. Eu vou rodar, ele vai mostrar na tela o que é que ele mostra de erro. Né? Ele vai ficar um pouco grande, então é mais fácil eu fazer o seguinte. Eu vou alterar os dados dele aqui. Pode estar vendo que aqui, ele tem aonde ele vai fazer a sequência. Tá? O que ele faz aqui? Esse aqui é um arquivo Python, ele está importando a biblioteca. A biblioteca BioPython está importando o módulo pairwise 2 para fazer a comparação, o pareamento, vamos dizer assim. Está utilizando o módulo sec também, que é para importar, para fazer sequência. E o formato de alinhamento. Tá? Esses são os que ele utiliza para esse modo da biblioteca antiga. O que eu vou fazer aqui? Para não ter muito problema, eu vou utilizar como que era no original, que isso aqui foi um outro teste que eu fiz. Tá? O que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer a comparação de uma sequência de um com o outro e vai dar um resultado na tela. Bem simples. Né? Opa! O cara não sabe salvar o arquivo. Ô, animal! Bom, vamos lá. Então a gente faz agora a... Deixa eu só ver se eu... Fiz certo. O que nós vamos fazer agora? Vamos fazer rodar esse cara. Né? Eu uso o time. Depois eu vou explicar também por que eu estou usando o time, porque eu tive alguns contratempos com outros arquivos. Chamo o cara, chamo o arquivo, né? Chamo o Python para chamar o arquivo. E ele vai fazer a sequência aqui. E ele deu menos de meio segundo. Deu 0,2 segundos ou 218 milissegundos. E ele, com aquele arquivinho pequeno, fez tudo isso daqui. E aí aparece esse caso aqui, ó. Esse caso, tá? Aviso de depreciação, né, do BioPython. O PyWise 2 foi depreciado, é obsoleto e tal, e nós temos a intenção de removê-lo no futuro. Acho que é isso. Nos futuros lançamentos do BioPython. Como alternativa, por favor, considere usar o BioAlign Pairwise Aligner como substituto. Aí contate o pessoal do BioPython para saber se realmente é necessário isso, se ainda precisa utilizar o PyWise 2 antigo. Até aí, tudo bem. Aí me deparei com esse problema e falei, bom, então só mudar o módulo
E continuar. Muda o módulo, muda a forma como ele trabalha também. Tá? Então vamos lá, vamos fazer o seguinte agora. Vamos ver como que é o arquivo que eu montei. Esse arquivo, ele é isso aqui, ó. Acho que eu acabei mostrando ele, né? Ó. Tem até o nome de old, que é para ficar o velhinho mesmo. Ele tá ali. Ele é isso, simplão. Não que o novo, né, a versão nova, não possa ser simples. Só que como eu estava fazendo o arquivo, estava montando, mas vamos complementar mais coisas, deixar ele um pouquinho mais completo. Né? Então isso daqui ele faz isso, ele pega as bibliotecas, lê a sequência, trata a sequência e imprime na tela. É o básico do básico. Tá? Aí eu acabei fazendo o novo. O novo eu complementei com coisas, eu coloquei comentários, tá? Então ele ficou muito maior nas linhas, mas a intenção é sempre a mesma. Ele faz o mesmo tipo de trabalho. Ele vai pesquisar, vai fazer a sequência dos... Desculpa, vai fazer o alinhamento das sequências. Independente se é no arquivo ou se é colocado no próprio código. E eu prefiro utilizar arquivos, porque os arquivos são muito grandes. Tem arquivos pequenos, de alguns kbytes, tem centenas de linhas. Então fica complicado. Esse cara, que eu fiz a descrição, depois se vocês quiserem dar uma lida, eu vou deixar o arquivo disponível para todo mundo dar uma olhada. O que ele faz aqui? Ele vai fazer as mesmas coisas, com algumas diferenças. Eu faço que ele importe a biblioteca CSV para ele exportar no arquivo CSV. Quem gosta de arquivo CSV, talvez se divirta. Não que ele tenha tanta coisa, mas ele vai trazer o arquivo original, o de comparação, e vai trazer um tal de score. Tá? Eu vou deixar também um documento com algumas definições, algumas descrições, porque não é o objetivo aqui explicar o que é sequenciamento. Tá? Não é o escopo dessa descrição. É simplesmente mostrar como uma ferramenta teve uma mudança na biblioteca e a gente vai ter que entender essa mudança caso alguém utilize. Lembrando que é de forma didática também. O que eu mudei aqui? Eu coloquei aqui que ele vai fazer a busca do arquivo. Beleza? Ele faz a entrada e saída e leitura do arquivo no formato FASTA. O arquivo de formato FASTA é de formato onde tem as instruções e informações das sequências genéticas. Aqui eu também deixei, ó. Deixei aqui como o mesmo código o mesmo arquivo que está em essa sequência de teste é o mesmo que eu coloquei aqui. Então pode-se utilizar as duas formas. Eu tenho a preferência de utilizar arquivo. Sempre gosto de pegar a leitura de um arquivo de origem e também gerar um arquivo de destino. Sempre é bom, pelo menos eu penso que é sempre bom ter isso. Esse detalhe, aqui ó, vai definir o alinhador. E aí aqui é que ele começa a ter a mudança. Aqui ele tem que apontar quem é o que vai fazer o alinhamento. Ou alinhador, né? E aí o Pairwise Aligner. É ele que faz isso. Então vamos lá. Aqui as configurações específicas dos conceitos do que é o alinhamento genético. Tá? Não entro em detalhe aqui, porque não é o escopo, mas pegando documentação sobre sequenciamento genético ou alinhamento genético, descreve o que significa cada uma desses parâmetros para verificar a integridade ou, melhor dizendo, a similaridade de uma sequência com outra. O quanto ela ficou mais próxima de ser realmente ser mais próxima da outra. O princípio é esse. Aqui faz o alinhamento em si, ele vai fazer o alinhamento aqui nessa linha, e aqui ele começa a fazer as brincadeiras de mostrar o resultado. Então aqui ele vai imprimir o resultado no arquivo TXT. Esse aqui fui eu que adicionei para que ele gere um arquivo TXT no final. Ficou meio bagunçado, uma coluna ficou meio fora de posição, mas é devido à forma como o arquivo é gerado mesmo. Ele é processado internamente e aí depois ele é colocado como saída. Um arquivo CSV, ele também gera o arquivo CSV, só que o arquivo CSV vai fazer o quê? Ele vai mostrar a sequência 1, a sequência 2, lá em cima, que seria o query ou target, origem e destino, o que está sendo comparado com o que vai ser, com o que tem de origem para ser comparado, e o score. Então ele vai montar as sequências, aquelas sequências que estão lá em cima, ele vai montar de forma ordenada, mas vai fazer uma quantidade gigantesca de linhas, tá? Mesmo para aquela quantidade relativamente pequena de sequências de letras, vamos colocar assim, que seria os nucleotídeos
né, as bases de pares tal da sequência. Aqui, o que eu fiz aqui? Eu deixei essas duas linhas comentadas porque são formas diferentes de gerar o arquivo CSV, o formato dele. Cada um deles gera de uma forma que fique melhor ou pior para quem vai ler o arquivo. Tá? Aqui eu coloquei as referências da onde eu peguei as informações e de onde eu peguei também o arquivo sequência. Eu peguei de um micro-organismo, Salmonella enterica, e aí tem umas outras descrições muito mais detalhadas dela. E o arquivo é pequeno, só que mesmo esse arquivo pequeno me causou um belo de um contratempo e um transtorno. Mandei rodar o arquivo todo. Ele tem 59K KB de tamanho, 847 linhas. Ele levou algumas horas e eu tive que interromper o processo. Tá? Porque é absurdo a quantidade de dados gerados com uma quantidade relativamente pequena de uma sequência. Tanto que lá no NCBI consta que é uma sequência completa. Eu peguei de outros micro-organismos também para verificar. É absurdo, é muito gigante. E numa máquina diferente que roda, uma máquina que eu testei aqui, travou. E como é Linux, não trava. Ele diz simplesmente elimina o processo e retorna a informação. Morto. Morto o quê? O processo. Então, não teve muito o que fazer. Tive que reduzir isso daí. Bom, falei demais. Agora vamos dar uma olhada para ver como que ele funciona. Ops, ó, fazendo coisa errada aqui. Vamos lá. Vamos sair. Vamos limpar a tela e vamos fazer o seguinte. Agora eu vou rodar esse script. Vamos ver o que nós temos aqui. Temos esses arquivos. Então eu vou rodar para que ele mostre, para ele gerar mais dois arquivos ali. Então, de novo, time, Python, o nome do meu arquivo. Essa é uma forma. A outra forma, eu posso fazer com que ele gere o arquivo na tela. O que está sendo processado na tela agora, ele vai gerar como arquivo, de forma direta, com uma saída padrão. Mas o que eu vou fazer agora é um pouco diferente, é o que está dentro do script mesmo. Ele corre, roda e mostra que deu essa mensuração de tempo, 0,3 segundos. Agora a gente vai verificar, nós temos mais alguns arquivos ali. Temos alinhamento CSV e temos alinhamento TXT, que são os arquivos gerados. O alinhamento, vamos dar uma olhada, vou fazer um less, que é muito mais fácil. Assim eu evito de estragar algum arquivo. O CSV, o que ele vai fazer? O CSV ele vai mostrar a coluna query, target e o score. A origem, qual que ele está comparando e o score. Então ele vai dar a sequência aqui, você pode dar uma olhada que ele fica, em algum momento ele vai dar uma diferença aqui, mas aqui ele está com as primeiras linhas. Então ele gerou algumas linhas somente, porque o arquivo é pequeno, é uma quantidade pequena de dados. Vamos dar uma olhada no alinhamento TXT que foi gerado. No alinhamento TXT gerado, ele mostra o score, target e a query. Tá? Só que ele mostra de uma forma um pouco desalinhada, meio bagunçado aqui. Eu não consegui encontrar um método muito mais apropriado para organizar isso aqui, mas ele gera um TXT. Então depois pode ser feita até uma organização até que manual. Né? Não é ideal por conta da quantidade de dados gerada. Esse daqui gerou pouca coisa também, gerou poucas linhas. Apesar de ter gerado bastante linhas assim, mas ele gerou poucas em relação ao que seria realmente. Se eu mandar gerar de novo, rodar o script, ele sobrepõe os arquivos gerados. Tá? Então isso tem um cuidado a ser feito, a ter, que é observar os arquivos. Gerou os arquivos, cópia para outro lugar, tal, e faz de novo. Só que eu vou fazer agora, eu vou gerar um teste alinhamento.txt. Vamos ver. Ele vai rodar tudo, não vai jogar na tela, porque eu estou apontando para ele jogar no arquivo de saída. Só que o time ainda vai aparecer. Ele não vai para o arquivo, ele vai aparecer na tela. Apareceu na tela o que deu de tempo de processamento. Agora vamos dar uma olhada no arquivo teste alinhamento.txt. Correto? O que ele vai mostrar aqui para nós? Ele vai mostrar exatamente o que apareceu na tela. Você vê que ele está um pouquinho mais organizado. Pode ser que também auxilie na geração dos arquivos. Correto?
Por enquanto é só isso, só mais um complemento. Eu gerei um documento com as informações que eu peguei do que é o alinhamento, do que é sequenciamento e outros termos utilizados, tá? E coloquei também o desempenho que teve desse processamento, de outros processamentos, né? Os outros não foram muito legais porque eu tive que travar, não, eu tive que interromper o processo, tal, porque eu utilizei arquivos muito grandes. Mas para esse em específico, ele rodou com pouquinha coisa. Dá para ter uma ideia de qual. Aí a gente consegue ter uma base para saber qual equipamento a gente utiliza para gerar esses arquivos, ou ser um equipamento dedicado para isso. Lembrando que esse script ele é pequeno, é um script para algo didático. Tem outras ferramentas mais complexas e tem scripts em Python, ferramentas em Python mais complexas para lidar com isso. Mas esse daqui já serve para ter uma ideia de como que é a base para lidar com esses tipos de arquivos e ou esse tipo de processo, tá? Alinhamento de DNA. Por enquanto é só. Espero não ter sido muito confuso, espero não ter mencionado muitos conceitos incompletos e ou equivocados. E por enquanto é só. Até mais.